prazer cumprimentá-los. Olá a todos, o meu nome é Lina Sanz e envio do Chile uma grande saudação e agradeço a Labs por me permitir esta oportunidade de conversar com vocês sobre gatos senis e especialmente sobre a disfunção cognitiva que os afeta. Vamos conversar sobre diferentes coisas. Aqui está o nosso programa de trabalho. Vamos fazer uma introdução sobre as necessidades do nosso centro veterinário, de nós mesmos, do intervalo entre visitas e, posteriormente, vamos nos aprofundar nos mecanismos do envelhecimento, falaremos das doenças mais prevalentes do gato idoso e, principalmente, finalizaremos com os dados sobre a disfunção cognitiva senil e como tratá-la, modulá-la, retardá-la, preveni-la, com uma abordagem também voltada para a nutrição e esse processo de envelhecimento geral e cerebral. O envelhecimento é uma parte normal da nossa vida, não é uma doença. Todos envelhecemos e o importante é fazê-lo de forma saudável. Mas, como o gato tem uma sobrevida relativa maior, e vamos nos aprofundar nisso daqui a pouco, já é importante que todos os médicos veterinários dedicados às espécies de companhia melhorem os seus conhecimentos, capacidades e instalações nas clínicas veterinárias para receber uma população crescente de gatos idosos, que têm necessidades muito particulares e cujos tutores, muito preocupados, também exigem mais do nosso trabalho. A sobrevida, conforme apontado no Congresso Mundial de Geriatria de Atlanta, nos Estados Unidos em 2018, é marcantemente afetada nos gatos pela ansiedade, pelo estresse, ou seja, pela falta de bem-estar. E muitas vezes a nossa profissão, sem querer, também colabora negativamente e participa de um envelhecimento acelerado por não fornecer aos tutores a educação adequada para um bom manejo desses gatos que estão envelhecendo. Mas o mesmo também é verdade se não tivermos clínicas veterinárias amigáveis para os gatos, que reduzam o estresse a cada visita. A expectativa de vida dos gatos está em constante estudo. Mostro à direita a tabela publicada na semana passada, há poucos dias, a respeito das novas faixas etárias do gato, que são 5. As principais são 4. Os gatos urbanos confinados deveriam viver pelo menos 13 a 14 anos. Gatos adultos confinados em muitos países desenvolvidos já têm uma vida média de 22 anos, ou seja, eles podem viver muito mais. E como se viu no Congresso de Geriatria, o recorde não é claro entre 38 e 44 anos e há vídeos de gatos nessas idades. Como podemos ver à direita, temos filhotes ou kitten, do nascimento até 1 ano, depois o gato jovem de 1 a 6 anos, o gato maduro de 7 a 10 anos e depois o sênior de 10 anos ou mais até o fim da vida, que será uma idade variável entre 10 e mais de 30 anos. Como mencionei, este é um artigo de acesso livre, recentemente publicado pelo Journal de Medicina Felina e Cirurgia, que eu os convido a ler, pois gera diretrizes diferentes, mais atualizadas para o manejo desses gatos. Como era antes? Antes havia a tabela da esquerda, onde tínhamos 6 faixas etárias e aparecia o gato super sênior. Desde março de 2019, os gatos geriátricos não eram mais chamados de geriátricos, e sim super sênior. E atualmente essa categoria desapareceu, já que o gato começa a envelhecer claramente aos 11 anos, mais tarde que o cão,
no qual ocorre isso claramente a partir dos 7 anos e podem viver estável muitos e muitos anos e sem diferenças claras entre 10 e 15, 15 e 18, 18 e 25, etc. A nova tabela à direita mostra as 4 fases da vida do gato, pois vamos lembrar que a 5ª categoria vai ser a categoria do falecimento do gatinho que é registrada. Também existem evidências publicadas desde 2016 sobre como diferenciar claramente o envelhecimento patológico do envelhecimento normal e ter as ferramentas médicas para decidir o que é normal e o que não é normal de acordo com a idade do gato que nos visita no nosso consultório veterinário. Também nesse mesmo ano, são publicadas as mudanças físicas e funcionais nos gatos a partir dos 11 anos e a necessidade, portanto, de interpretar os exames laboratoriais e não só clínicos e de imagem, mas também de sangue, urina, com parâmetros específicos para gatos a partir de 11 anos e, portanto, não nos guiamos pela faixa laboratorial informada fornecida pelo laudo de um exame bioquímico sanguíneo patológico ou urinário em particular. Temos que aplicar desde 2016 os novos parâmetros recomendados. Como antecedentes para o gato idoso, os gatos sênior normalmente representam 15% dos pacientes em uma clínica veterinária comum que atende cães e gatos, mas essa porcentagem gera 1/3 ou mais da receita total, e se vocês pensarem que os felinos têm um período de idade avançada que ultrapassa em muito as fases anteriores da vida, temos um cliente que será fiel por muitos anos e que, por muito tempo, investirá em medicina preventiva e curativa em nossa clínica veterinária. A chave para lidar bem com esses gatos é ser mais precisos no diagnóstico. Nós temos que dar o nome e sobrenome das patologias. Não podemos dizer que o gato idoso tem um problema cardíaco. Isso não basta, devemos fornecer exatamente o diagnóstico. Será uma miocardiopatia induzida por tiroxina? Será uma cardiomiopatia hipertrófica primária? É assim que temos que trabalhar. Devemos ser mais assertivos com o prognóstico, pois o tutor, apaixonado por seu gato idoso, com o qual vive há tantos anos, precisa saber claramente o que esperar. Os tratamentos paliativos e curativos são iniciados precocemente. Não devemos esperar o gato descompensar e devemos adaptar as nossas propostas terapêuticas às famílias, pois há famílias que não estão dispostas, por exemplo, a estressar o seu gato com uma longa hospitalização ou com medicamentos a cada 6 horas. Então, temos também que adaptar a nossa prescrição de forma equilibrada, de acordo também com as necessidades da família. Isso resultará em maior adesão aos tratamentos juntamente com as melhorias em nossa comunicação efetiva com a família. Vamos nos antecipar ao envelhecimento patológico e, assim, melhorar a qualidade e expectativa de vida. Vamos nos articular interdisciplinariamente, não só dentro da profissão veterinária, por exemplo, com o cardiologista, o neurologista, o dermatologista, etc., mas também com o conceito saúde única, One Health. Devemos nos atualizar e entregar uma mensagem uniforme em conjunto com as diretrizes de medicina humana e das profissões que protegem a ecologia e o meio ambiente. Essa tríade animal, humano, ecologia corresponde a One Health. Nos gatos idosos, o objetivo é otimizar os tempos de hospitalização. Eles devem ser justos, mínimos ou inclusive por horas, e o restante do dia o gato deve voltar para casa, pois são gatinhos pouco adaptáveis às mudanças e muito estressáveis, principalmente os mal socializados ou com disfunção cognitiva senil, que é uma grande porcentagem, como vamos ver. Qual é a definição aceita pela Sociedade Mundial de Medicina sobre o bem-estar felino em um gato senil? O bem-estar para esses pacientes correspondem ao desenvolvimento e manutenção de um ótimo bem-estar físico, mental e social nos gatos com mais de 10 anos. Então,
Este idoso saudável apresenta mudanças esperadas com o envelhecimento, mas que não impactam no seu bem-estar geral ou qualidade de vida. Por exemplo, tem uma radiografia com uma aorta redundante, esclerose lenticular em seu cristalino, melanose na íris, mas são alterações próprias do envelhecimento e não afetam a sua saúde mental, social ou física. O processo de envelhecimento tem 3 mecanismos de ação interrelacionados. Um é o envelhecimento baseado na disfunção das mitocôndrias. Por isso, se procura alimentos, medicamentos e estilos de vida que melhorem o fitness das mitocôndrias, uma vez que nelas são processados os radicais livres. Como eram chamados no passado, hoje eles são chamados de espécies reativas de oxigênio e as mitocôndrias também comandam a apoptose, a morte celular programada. Portanto, se mantivermos as mitocôndrias jovens, saudáveis e ativas, teremos menos geração de processos oxidativos, que estão associados a danos no genoma, apoptose e envelhecimento. Por outro lado, o processo de envelhecimento também ocorre simultaneamente devido a uma alteração do equilíbrio do sistema imunológico. Isso é chamado de imunossenescência. Como podemos observar na tabela direita, existem doenças próprias da velhice relacionadas em seu mecanismo de gênese à imunossenescência, como o aumento de infecções, de doenças imunomediadas, anteriormente chamadas de autoimunes, patologia pulmonar crônica ou inflamatória gastrointestinal, doenças hepáticas, neoplasias malignas, entre outras. E por que isso acontece? Porque tanto a imunidade inata quanto a adaptativa são afetadas, já que há ao longo da vida uma exposição contínua tanto de patógenos como antígenos. É inevitável e faz parte da senilidade. Os linfócitos T4 T helper vão sendo desviados para um perfil denominado citocinas TH2 com maior prevalência de reação humoral mais do que a TH1, que é a celular. Isso instala uma inflamação subclínica de baixo grau, que de forma constante gera predisposição às doenças já descritas, em conjunto com a geração de superativação de um fator nuclear kappa-beta, que também participa da geração desses processos de doença e envelhecimento. Por último, quero me concentrar particularmente no mecanismo de envelhecimento simultâneo aos anteriores, resultado do encurtamento dos telômeros. Vocês se lembram dos telômeros? Os telômeros se referem àquela extremidade dos cromossomos que são uma forma de proteção para que cada divisão celular, quando o cromossomo tem que ser duplicado, não haja dano que gere mutações, deleções e falhas, que se traduzem em doença e envelhecimento. Assim, podemos ver nesta imagem que uma diferença entre um indivíduo jovem e um idoso é que os seus telômeros vão se encurtando, e à direita vemos que, a cada divisão celular, os telômeros ficam cada vez mais curtos e chega o momento em que a divisão celular saudável não é possível e a divisão para. Essa célula entra em apoptose, pelo mecanismo também potencializado pelo dano oxidativo mitocondrial. Portanto, quando somos jovens e quando somos mais velhos, temos os mesmos genes. Mas onde está a diferença então? Uma diferença importante é o encurtamento do telômero. As diferentes espécies têm diferentes comprimentos de telômero e o felino tem um telômero mais longo do que o canino. É por isso que se espera que os gatos hoje possam viver mais de 20 anos facilmente. Por outro lado, isso não acontece na média de todas as raças de cães. E sabemos que as raças pequenas podem ser mais longevas, viver 17, 18 anos às vezes, mas é raro ver um cão de 25 anos. Por outro lado, não é raro hoje ver
gatos de 25, 28 ou 30 anos. Cada vez vemos mais. Então, esses telômeros que à direita aparecem corados com uma coloração fluorescente para que vocês vejam que sim, existem no genoma do gato, correspondem a essas sequências de DNA não codificante com proteínas altamente repetitivas que protegem o DNA no sentido 5', 3' e vão se encurtando a cada divisão. Por isso, as células têm um número determinado de divisões, que é chamado de limite de Hayflick, em homenagem ao médico humano que descobriu esse processo e ganhou o prêmio Nobel por isso. Os telômeros têm sido comparados com aquele plástico protetor do cordão com o qual nós amarramos o tênis, que, se essa extremidade não existisse, com o uso constante de amarrar e desamarrar o tênis, iria desfiando, danificando esse elemento, que é esse cordão do tênis. Então, o telômero, assim como o plástico que se vê aqui, protege a divisão desse cromossomo. As enzimas polimerases, ao permitirem a multiplicação e cópia do cromossomo, vão encurtando a extremidade, danificando-a a cada divisão. E quando os telômeros ficam muito curtos, os cromossomos se tornam instáveis e danificam o DNA, traduzindo-se em doenças e envelhecimento. Agora, existem as telomerases, que são as enzimas que regeneram os telômeros, e as células dos adultos não têm essa atividade. Os indivíduos em desenvolvimento, gestação e ao nascimento têm as telomerases ativas. E quem mais tem telomerases? Bem, as células cancerosas. As células cancerosas têm telomerases ativas, o que as torna, entre aspas, imortais. O comprimento do telômero afeta a expectativa de vida, o comprimento do telômero genético com o qual se nasce e o desgaste do telômero é modulável. Isso é interessante. Antigamente, os gatos raramente viviam mais de 10 a 12 anos, mas hoje não. Hoje eles expressam totalmente o comprimento dos seus telômeros, pois controlamos esses fatores que aceleravam o seu dano. E está comprovado na medicina humana que o sedentarismo, o estresse, a dieta pobre, álcool e fumo encurtam os telômeros. Em espécies silvestres e domésticas foi feita a mesma comprovação. E foram feitos estudos com contaminação ambiental e fumo também, já que são fumantes passivos. Não existem estudos publicados com álcool, obviamente, para os nossos animais. Aqui temos um relatório de 2012 sobre como o comprimento dos telômeros se correlaciona com a sobrevida em raças de cães. Isso não é descrito em gatos porque as diferentes raças têm comprimentos de telômeros similares. Aqui observamos, então, como há indivíduos que, em quilobases, possuem um enorme comprimento de telômeros, como o labrador, o poodle ou caniche, e há outros com telômeros muito curtos, como o pug, como o bulldog, como o dog alemão, que é o que possui o menor. Então, claramente, não podemos esperar que um dog alemão viva 18 ou 20 anos, como talvez um piquinês ou um poodle miniatura às vezes alcança. Aqui temos outro esquema que nos mostra como o comprimento do telômero em cães está correlacionado com o seu tamanho corporal. E isso também foi descrito em equinos e outras espécies, onde há diferentes raças com tamanhos muito diferentes. Quanto maior o tamanho corporal, mais curtos são os telômeros para algumas espécies, como a espécie canina. O processo de envelhecimento, seja pelo mecanismo mitocondrial, pela imunossenescência ou pelo encurtamento dos telômeros, é modulado principalmente pelos alimentos, nutrientes, especialmente alguns oligoelementos e pelo estresse. E se vocês perceberem em ambas as coisas, a nossa profissão pode participar favoravelmente. A Declaração Universal dos Direitos dos Animais foi publicada há muito tempo, em outubro de 78. Independentemente disso, em vários países desenvolvidos, os animais já são considerados seres sencientes e sujeitos de direito, ou seja, em termos legais similares às crianças. A maioria dos nossos países da América Central e do Sul ainda não atingiu esse nível de posse e convivência responsável, mas está claro que a saúde dos animais também é 2/3 mental
mental e social, sendo apenas um terço física. Portanto, a importância da saúde mental é crescente. Associado a esse ponto, o gato é uma das espécies mais afetadas pelo estresse. Por isso, existem clínicas cat-friendly e não existem clínicas dog-friendly. Porque o cachorro não precisa disso. O cachorro adora conhecer pessoas novas, experimentar comidas novas, visitar novos lugares, viajar pelo mundo, assim como o ser humano em geral. O gato é o oposto. O gato quer estabilidade, um ambiente previsível e controlável e que ontem seja igual a hoje e hoje igual a amanhã. E o estresse, como vemos, afeta a qualidade e a expectativa de vida de forma marcante, acelerando os processos de envelhecimento. Portanto, o cuidado destes gatos sênior implica em uma responsabilidade enorme e por vezes cometemos mais erros porque, além disso, o tutor é mais instruído e mais exigente. Lembremos que atualmente, então, procura-se não só que as clínicas veterinárias cumpram os requisitos para diminuir o estresse do gato, mas também os profissionais que trabalham nelas. Tanto o recepcionista quanto o tosador, assistentes veterinários, técnicos, médicos veterinários, mas também, em muitos países, são regulamentadas as residências para que cumpram os pilares do bem-estar do gato, além das liberdades básicas. E lembremos o enorme apoio que significou o sistema de atendimento sem medo, principalmente em nossos países da América do Sul, onde muitos gatinhos mal socializados, muito agressivos e muito tímidos, que com o uso de trazodona ou gabapentina antes das visitas veterinárias ou de outras transferências, movimentos, etc., mudança de casa, ficam muito menos estressados e isso melhora a sua qualidade e expectativa de vida, gerando menores níveis de estresse. Temos neste slide, à esquerda, os 5 pilares específicos do bem-estar do gato, que são relevantes, pois, se nós os cumprirmos, teremos a garantia de melhor qualidade e expectativa de vida. Atualmente, se diagnosticarmos, por exemplo, uma pneumonia, não basta preocupar-nos apenas com a terapia específica. Devemos também melhorar as condições em casa para o bem-estar social e mental que garantam uma melhor resposta terapêutica à nossa terapia de pneumonia. À direita estão as 5 liberdades básicas que todos os seres vivos devem ter com base na responsabilidade que os seres humanos têm sobre eles. E gostaria de destacar nos gatos a liberdade de expressar um comportamento natural como afiar as unhas, a liberdade de medo e angústia e de viver em um ambiente não estressante. Apresento a vocês algumas características das clínicas amigáveis para gatos. Elas têm salas de espera exclusivas, têm estrados para que o gato fora de sua casa fique a mais de 20 centímetros do chão, usam cores não brilhantes, usam bancadas que não são de metal, usam cestos nas balanças para pesá-los e também usam aromaterapia, música de relaxamento e feromônios de apaziguamento. Por que isso? Existem fundamentos comportamentais. Os gatos como espécie ficam inseguros fora de casa, muito sensíveis a novos cheiros e sons, ficam rapidamente estressados com outras espécies ou até mesmo com outros gatos, e seu manejo, portanto, deve ser sempre gentil e carinhoso. Mas também existem fundamentos fisiopatológicos. Os felinos são a única espécie em que, se houver hiperglicemia por mais de 3 a 5 dias, é induzido um dano nas células beta-pancreáticas por meio da geração de apoptose e amiloidose. Isso significa que se o gato estiver em casa com dor ou mal-estar há vários dias, seu cortisol estará alto e estará hiperglicêmico. Então ele chega a uma clínica veterinária que não é cat-friendly e se estressa intensamente desde seu transporte até a estadia na clínica veterinária. E haverá um pico de adrenalina e mais hiperglicemia. E esse gato pode até ser muito bem tratado na parte clínica, mas todo esse estresse somado faz com que ele não viva 15, 18 ou 20 anos. Vai ser um gatinho que não terá tanta sobrevida. Por isso é interessante pensar no futuro em relação à diminuição do estresse. Por outro lado,
Nos gatos, podem ocorrer por estresse picos de hipertensão muito significativos. Em todas as espécies, a hipertensão danifica o sistema nefrourinário, cardiovascular, sistema nervoso central e oftálmico, mas aqui temos que lembrar que 1 de cada 3 gatos com menos de 14 anos tem doença renal crônica, e essas crises hipertensivas por estresse são muito prejudiciais para o rim. Em outros gatos, também há hipertensão associada ao sedentarismo, ganho de peso e o chamado estado pré-diabético, ao qual também devemos estar atentos, onde a hiperglicemia é uma complicação. Existem evidências publicadas sobre a necessidade do uso do feromônio F3 nos nossos consultórios. Há diferentes marcas desse produto, mas devemos potencializar o seu uso no consultório, na sala de espera, no hospital, mas também nas casas. E se tivermos um gatinho idoso que é mais estressável, devemos usar ainda mais. Por outro lado, também há evidências publicadas de que existem tipos de música que ajudam no bem-estar mental e emocional do gato, principalmente a música clássica baseada em violoncelo, como a música composta por Davi ETV e a música estilo New Age, que é como a música colocada nos spas. Os intervalos entre as visitas para os gatos idosos são a cada 6 meses e isso é reiterado na recente publicação do Guia de Manejo de Gatos conforme a Idade, deste ano de 2021. É feito um exame médico completo, mede-se obrigatoriamente a pressão e são solicitados 5 exames de sangue e 3 de urina, em um gato que esteja estável e saudável. E, obviamente, são feitos outros exames específicos, incluindo imagens, se for necessário, e lembrem-se de que somente o exame médico não é suficiente nesses gatos. Os gatos são os reis em esconder os sinais de doenças. Por serem estritamente carnívoros, predadores no topo da cadeia alimentar, eles não podem mostrar sinais de fraqueza. Portanto, o gato mostra sinais quando já está grave demais. Aqui temos um estudo muito famoso de 2013, onde foram avaliados 100 gatos com mais de 6 anos, examinados por veterinários especializados em gatos e estavam clinicamente saudáveis, nos quais foram feitos exames de medicina preventiva. Verificou-se que quase 23% deles estavam hipertensos, com azotemia, quase 30%, com hipertireoidismo, mais de 1/4 da população, sopro no coração, glicosúria, proteinúria, ou seja, são achados relevantes que afetam enormemente a expectativa de vida do gato e eram gatos que pareciam saudáveis. Aqui temos outro estudo australiano em que foram avaliados cães e gatos, e o número de gatos foi de 130, de 6 a 9 anos, avaliados em 2016 da mesma forma, e foram feitos exames de sangue e urina e apenas 19 gatos estavam realmente saudáveis. Acreditava-se que esses 130 gatos estavam clinicamente saudáveis, mas não estavam. A maioria deles tinha patologias significativas. Devemos lembrar que no exame clínico específico do gato há coisas importantes que não podemos deixar de fazer. Medir a condição da gordura corporal, o índice de massa muscular, avaliar os linfonodos, palpar as tireoides, são elementos-chave que, por exemplo, nem sempre são feitos no cão e sempre são feitos no gato. A tabela do Asava nos informa como avaliar o score de condição corporal, que será avaliado em uma escala de 1 a 5, de 1 a 9. Isso sempre deve estar no prontuário e muito importante no gato, assim como na medicina humana, avaliar a caquexia e a sarcopenia com a diminuição da massa muscular, que é palpável principalmente na crista sagital externa ou crista occipital da cabeça, embora possa haver processos espinhosos de vértebras torácicas não lombares, onde a gordura é medida. O músculo é medido em outro lugar. Assim, com a seta azul mostramos onde o índice de massa muscular é medido e com a seta vermelha mostramos onde é medido o índice de condição de gordura corporal. Vemos aqui as tabelas publicadas em 2016 sobre como a nossa forma de interpretar os resultados laboratoriais deve mudar, conforme o gato tiver mais ou menos de 11 anos.
São vários os parâmetros que são modificados, tal como na medicina humana e na medicina canina. Gostaria de destacar o hormônio tireoidiano. Atualmente considera-se que não seja maior que 3,5 no gato com mais de 11 anos. Em gatos com menos de 11 anos, nunca deve ser superior a 2,5. Isso significa que durante anos consideramos como não hipertireoidianos vários gatos que sim eram e apresentavam um hipertireoidismo mais juvenil antes dos 11 anos. Resumindo, podemos ver nessa tabela os parâmetros que frequentemente aumentam em um gato com mais de 10 ou 11 anos, muitos leucócitos, potássio, glicose, ureia, fósforo e valores que diminuem principalmente de glóbulos vermelhos, linfócitos e cálcio. Em geral, disse na literatura que 40% dos pacientes chegarão à idade avançada, mas nos países desenvolvidos esse número já chega a 72%, ou seja, pode ser que em seu consultório a maioria dos gatos acabe tendo mais de 10 anos. Aqui, novamente, temos a evidência de que devemos pesquisar e ler o Guia de Faixas Etárias e Manejo, recentemente publicado, o Guia de Manejo para o Gato Idoso. Dentro do Guia do Gato Idoso, destacam-se as doenças frequentes nesses gatos: doença renal crônica, hipertireoidismo, constipação e obstipação, conforme mostrado na radiografia, pancreatite, diabetes, colangite, doença inflamatória intestinal, neoplasias, principalmente malignas, broncopatia crônica, hipertensão, doenças cardíacas primárias e secundárias, disfunção cognitiva senil e doença articular degenerativa fazem parte do dia a dia desses gatos. A seguir, vamos conversar sobre o que nos interpela, que é a avaliação nesses gatos da disfunção cognitiva senil. Para isso, convido vocês a lerem esse artigo de 2010 que resume todas as evidências publicadas a esse respeito e, de acordo com o Congresso de Geriatria do ano de 2018 dos Estados Unidos, deram a entender que não há muitos dados novos, por isso não se chegou a um novo consenso. A disfunção cognitiva senil afeta 28% dos gatos entre 11 e 14 anos, mas a partir dos 15 afeta a metade da população. Isso significa que, se vocês, como no meu caso, atenderem uma grande quantidade de gatos com mais de 15 anos, devemos estar sempre atentos para perguntar sobre esse processo, porque se vocês viveram em suas famílias o enorme conflito e pesar, complicações que envolvem ter os nossos avós ou pais com alterações cerebrais relacionadas ao envelhecimento, disfunção senil, Alzheimer, demência senil, é difícil, a família inteira sofre, não apenas o indivíduo. Devemos ser mais compassivos e antecipar-nos a esses processos com boas perguntas, boa anamnese e bom manejo nutricional, ambiental e não pensar apenas na questão farmacológica. A disfunção cognitiva senil se apresenta principalmente com sinais comportamentais que devem ser reconhecidos precocemente. Está descrito que os tutores costumam omiti-lo na anamnese, então é necessário perguntar. O ideal é ter um questionário. De fato, a Sociedade Mundial de Medicina Felina nos propõe um para copiarmos ou adaptá-lo, e esse questionário pode ser entregue na sala de espera ou por e-mail antes da visita do gatinho. O ideal é fazer o questionário a partir dos 6 a 7 anos, mas de forma relevante e obrigatória a partir dos 10 anos no gato sênior. O que acontece nesses gatinhos? As neuroimagens, especialmente as ressonâncias, mostram atrofia do cerebelo e do cérebro, aumento do volume dos ventrículos cerebrais, os sulcos se alargam e há áreas multifocais de diminuição de intensidade em T1, especialmente no lobo piriforme, que é a área caudal, a lâmina cribosa etimoide, a zona olfativa. Nas ressonâncias, o cerebelo, como eu dizia, também se atrofia, diminui o número de células neuronais e o número de dendritos nas células de Purkinje.
E nas biópsias, observa-se ao nível do tronco uma atrofia do sistema colinérgico no locus cerúleo, que lembramos que nos cães é diferente. Em humanos e nos gatos, é o principal centro adrenérgico do sistema nervoso central. Também há nessa área o comprometimento de mitocôndrias, vacúolos volumosos, acúmulo de lipofucsina, vacuolização e melinização de dendritos e degeneração axonal. A biópsia da disfunção cognitiva senil do gato também nos mostra alterações vasculares e perivasculares, e o acúmulo de beta-amiloide, como ocorre nos cães e humanos. Existem microhemorragias e infartos nos vasos periventriculares. Por que isso acontece? Porque muitos desses gatos adultos idosos têm hipertensão não tratada, ou anemia, ou outras alterações na viscosidade sanguínea, ou baixo débito cardíaco devido a cardiopatias hipertróficas que afetam o enchimento diastólico e agravam essa hipóxia. As placas de beta-amiloide em gatos são mais difusas. Em cães e humanos com Alzheimer são parecidas em colorações especiais nos cortes histológicos. Por outro lado, nos gatos são mais difusas, não são tão concretas. O depósito de beta-amiloide ocorre no hipocampo e no córtex parietal, muito semelhante ao dos cães. O que muda é a densidade. E também existe no cerebelo. Como nas demais espécies, ocorre hiperfosforilação da proteína tau e se formam pré-emaranhados. Em vez de emaranhado funcional, formam-se pré-emaranhados e se acumula uma proteína tau anormal em alguns neurônios, e isso explicaria por que alguns gatos, antes de falecer quando são senis, convulsionam. Aconteceu com vocês que vocês sabiam que um gato tinha a hipertensão controlada, hipertireoidismo, é negativo para retrovírus, nas imagens não havia meningioma e do nada, quando está muito velhinho, o cliente avisa que ele faleceu, mas antes convulsionou. Vocês se lembram de algum caso desse tipo? E o que é beta-amiloide? As proteínas precursoras de amiloide, abreviadas como APP, são proteínas integrais de membrana que a atravessam, como vemos na figura direita. Essas proteínas precursoras de amiloide, se processadas por via anormal, são seccionadas e é gerada uma beta-amiloide, que é um pedacinho dessa proteína que vai se depositar nas placas senis e causa um efeito tóxico no neurônio. Quanto mais hipóxia e estresse oxidativo houver, maior será o depósito de beta-amiloide. Por isso, tudo que funcionar como antioxidante será um grande suporte para o tratamento desses pacientes. O que são as proteínas tau? As proteínas tau são proteínas microtubulares prionoides, que fora do sistema nervoso central praticamente não são descritas. Para que servem? Para estabilizar os microtúbulos dos axônios interagindo com a tubulina. E justamente essa proteína é afetada pelos danos oxidativos também dentro do sistema nervoso central e periférico. Aqui observamos cortes histológicos de gatos com disfunção cognitiva senil confirmada clinicamente e histologicamente. Aqui temos uma imunohistoquímica para medir a amiloide beta-1 e, como se observa no hipocampo, corresponde às áreas que aparecem em cor escura e com a seta. E à direita também temos o córtex parietal de um gatinho de 18 anos. O anterior tinha 17. E isso significa que esse depósito gerou uma interferência para os sinais de entrada e saída dessa região. Portanto, o córtex parietal sensorial está comprometido. Aqui temos o corte histológico do cerebelo, onde vemos o depósito dessa beta-amiloide num gato de 18 anos, ampliado à direita, e finalmente observamos o que acontece em um gato que teve convulsões antes de falecer, um gato de 21 anos, onde se observa dentro dos neurônios a proteína tau hiperfosforilada e monocorada com outra enzima. Não nos esqueçamos que quando os gatos começam a vocalizar mais à noite do que costumam fazer durante a vida e ao longo do dia, os principais
Diagnósticos são 4: hipertireoidismo, hipertensão, doença articular degenerativa ou outras dores, como a lesão reabsortiva dentária, por exemplo, e a disfunção cognitiva senil. O que acontece nos gatos com mais de 10 anos? A maioria tem tudo isso junto. Por isso, não é tão fácil identificar por que estão vocalizando. O quinto motivo são as neoplasias intracranianas. Então, se o gato já está sendo tratado para as dores nas articulações, está controlado ou não tem hipertireoidismo e não é hipertenso, ou a hipertensão está controlada, resta-nos descartar a disfunção cognitiva senil, a menos que estejamos suspeitando de meningioma. A disfunção cognitiva senil se baseia em sua pesquisa clínica na aplicação de uma sigla em inglês que corresponde a uma regra mnemônica chamada DISHA, que corresponde à presença de desorientação, alteração nas interações do gato com o seu ambiente, com outros gatos e com seus tutores, alterações no ciclo sono-vigília e caminhar em círculos, periúria, que é a urinar fora da caixa de areia, a defecação fora da caixa de areia e várias alterações no nível das atividades. Alguns ficam mais deprimidos e outros menos. Aqui temos o resumo publicado pela Sociedade Mundial de Medicina Felina de diferentes gatos avaliados em 2 estudos daquilo que é mais relatado nas enquetes com os clientes. A micção e a defecação fora da caixa são muito relevantes, assim como a agressão entre gatos e, ao humano, vocalização e overgrooming, ou seja, a lambedura excessiva dos pelos até chegar a um grau de alopécia, rarefação pilosa, desorientação, andar sem rumo, assustar-se e se esconder. Ou observem que 3% estão muito apegados ao tutor com um hiperapego patológico. Este é o questionário que a Sociedade de Medicina Felina nos recomenda copiar, alterar para o respectivo idioma e usar com os diferentes clientes. É obrigatório a partir dos 10 anos e recomendado a partir dos 6 ou 7 anos. E, claro, fica a critério de cada um tirar alguma coisa, mas isto é o que deveria conter. Em relação às emoções negativas nesses gatos, vimos que a doença articular degenerativa é muito importante e isso gera não só dores agudas, se o gato tiver feito um grande movimento, se assustou e saiu correndo, caiu, mas também dores crônicas. E vocês podem ver como o Dr. Lascelles, que estuda dor e anti-inflamatórios em gatos há muitos anos, publicou em 2013 que 80% dos gatos têm doença articular degenerativa na coluna aos 10 anos e meio. Quanto às extremidades, 86,2% dos gatos com mais de 15 anos já têm artrose, doença articular degenerativa. Portanto, vemos que os gatos têm mais doenças articulares degenerativas do que os cães, mas eles não as expressam claudicando, eles expressam com mudanças em seus hábitos diários e com expressões faciais de dor. Devemos evitar também o medo, a ansiedade com um ambiente favorável e angústias relacionadas a um ambiente infelizmente imprevisível. O gato com disfunção cognitiva senil pode não reconhecer algo que antes ele gostava, como andar de carro, que antes não o estressava, ir para uma colônia de férias ou um consultório veterinário que agora sim o estressa. Não esqueçamos que atualmente, para reconhecer a dor em gatos, devemos avaliar a sua expressão facial e também o seu tronco, expressão corporal e o posicionamento da cauda. Há cada vez mais publicações a esse respeito e no Congresso Mundial de Medicina Felina de 2020, realizado online, o Dr. Stigall insistiu bastante nessa classificação de detecção de dor pela expressão facial e corporal. Também gostaria de lembrar que, para fins de medicina preventiva, esses gatos idosos devem estar em dia com as suas vacinas, desparasitados estrategicamente. O que isso significa? Desparasitação interna todos os meses, 12 vezes ao ano, e desparasitação externa sempre em dia. Isso não é só para a saúde do próprio gato idoso, mas também no conceito One Health, que envolve essa tríade da qual já falamos. Sabemos que os gatos também têm muita incidência de câncer e precisam de tratamento específico. De fato, há uma publicação muito interessante de 2020 sobre a biologia do envelhecimento e o câncer. E por que isso acontece? Vocês se lembram?
os telômeros se encurtam, há mais estresse oxidativo de base mitocondrial, há imunossenescência, mais estímulos mitogênicos, oncogênicos e epigenéticos do meio ambiente. Qual é a outra patologia que esses gatos normalmente têm? Doença renal crônica, e sabemos que existe medicina baseada em evidências sobre como lidar com esses gatinhos. Aqui temos a publicação que nos indica o que é correto ou não diagnosticar e recomendar nesses gatos. Quero insistir nesses pontos porque devemos trabalhar de forma padronizada sob as recomendações da medicina baseada em evidências que permitirão cometer menos erros e fornecer informações mais claras ao cliente. Aqui temos o resumo que não entraremos em detalhes dos níveis 1 da medicina baseada em evidências e em seguida do nível 3, que são os que mais utilizamos. Do nível 2 não há publicações até a data dessa revisão. A medicina baseada em evidências de nível 4 é insuficiente e não deveríamos recomendá-la. É importante levá-la em consideração como informação, mas não deve ser a base das nossas recomendações. Voltemos à disfunção cognitiva senil, ao envelhecimento em geral, qualquer que seja a patologia concomitante ou comorbidades em gatos. A nutrição deve minimizar os efeitos da baixa massa muscular. Denomina-se sarcopenia a redução da massa muscular devido à idade e caquexia a perda de massa muscular por doença. Esta última é irreversível. A primeira é modificável, modulável, retardável. Por isso, nos gatos idosos, devemos cobrir a necessidade de energia, tratar eficazmente a doença, não esquecer os aminoácidos essenciais e proteger essa massa magra. Então, vamos entrar em mais detalhes sobre isso. Os felinos são a única espécie na qual não é mantida a baixa necessidade de energia em repouso ao longo dos anos, como em outros animais. O que acontece é que no gato cai 3% ao ano até os 11 anos, mas ao contrário dos cães e do ser humano, a partir dos 12 anos os gatos precisam de mais calorias, consumir mais calorias. De fato, os humanos idosos precisam de 20% a menos em repouso do que o adulto jovem. No gato é mais. Nos cães, são necessários 18% ou 25% a menos. No gato é mais. Por outro lado, já se sabe na medicina baseada em evidências que em cães e humanos a digestibilidade não muda com a senilidade, mas em gatos sim. Eles não só devem consumir mais calorias, mas também mais proteínas e mais gorduras. Por isso, existem inclusive publicações que indicam que se não for possível o acesso por indisponibilidade ou custos a dietas especiais prioritárias para os idosos, então deverão ser dadas dietas kitten, dietas para filhotes aos gatos idosos, pois precisam de mais gordura, proteína e mais calorias. Isso é muito diferente do que se pensava antes, e independentemente de terem doença renal ou não. Em gatos com doença renal, é importante diminuir o fósforo e não as proteínas, nem restringir o sal. Se o sal for restringido para gatos, eles viverão menos. Eles não são pessoas nem cães, eles são animais especiais. A partir dos 12 anos, então, podemos ver como a necessidade de energia em repouso aumenta e a digestibilidade das gorduras diminui em 30% em gatos com mais de 14 anos. Outros autores descreveram que 1/3 dos gatos com mais de 12 anos têm menos de 80% de digestibilidade de gorduras do que o normal. Acho que não é novidade para ninguém que vamos falar dos ácidos graxos, porque são antioxidantes, mas os gatos têm menos digestibilidade de gorduras. Isso significa que o aporte dietético ou adicional com um produto farmacêutico deve ser enormemente maior do que proporcionalmente a um cão do mesmo tamanho, ou ao ser humano em geral, porque justamente temos um problema de digestibilidade neles, é interessante considerar isso. Aqui temos a tabela que nos mostra a porcentagem de gatos com falha de digestibilidade de gorduras vai aumentando ao longo do tempo. E a mesma coisa acontece com as proteínas. A digestibilidade de proteínas cai para menos de 77% em 1/5 dos gatos de mais de 14 anos. Também
As vitaminas lipossolúveis como E e A, que são importantes no processo de envelhecimento, um alto teor dessas vitaminas retarda o envelhecimento. Também vamos ter um problema com isso em gatos, que precisam quantidades maiores porque absorvem menos. Aqui temos uma tabela que mostra como a porcentagem de gatos com baixa digestibilidade de proteínas aumenta ao longo dos anos. Quero mostrar a vocês este estudo da medicina baseada em evidências sobre a importância da incorporação da vitamina E, ácido eicosa pentaenoico e ácido docosa hexaenoico, que são EPA e DHA para o ômega 3, para melhorar a longevidade dos gatos e reduzir as suas doenças. Esse estudo é muito interessante por se tratar de medicina baseada em evidências de nível 1, ou seja, um estudo multicêntrico totalmente randomizado nos grupos, gerado em gatos reais em suas residências. Foram utilizados 90 gatos de 7 a 12 anos, divididos em 3 grupos, acompanhados por 5 anos com uma dieta exclusiva. Foi utilizada uma dieta basal de excelente qualidade da mesma marca, então exatamente a mesma fórmula da mesma marca com excessos em relação ao normal, com baixo teor de beta-caroteno e vitamina E, e depois a mesma dieta, a qual adicionaram raiz de chicória como probiótico e EPA e DHA, e observou-se por 5 anos o que acontecia com esses 90 gatos. Durante as 54 semanas de estudo, vocês podem ver a condição de gordura e músculo que foi medida constantemente por exame médico. Foi feito um estudo de absorciometria por raio-x com dupla energia para avaliar a condição corporal, muito sofisticado. Foi feito o perfil de hemograma, ácidos graxos plasmáticos, foram medidas enzimas antioxidantes, a vitamina E no soro e a microflora para avaliar a disbiose, exame de urina, etc. O que foi encontrado? Aqui temos a curva de sobrevida dos gatos que começaram a comer essa dieta aos 8 anos e a comeram por 5 anos. A dieta que nos interessa, que é a 3, é a linha cinza mais clara, que corresponde justamente aos gatos que viveram mais tempo. Para o grupo que começou esses 5 anos aos 11 anos, 5 anos de dieta entre 11 e 16 anos, observa-se também que a dieta 3 com EPA e DHA é a que mais gera sobrevida. E aqui temos os gatos que começaram aos 14 anos e consumiram a dieta até os 19, e como foi a sobrevida. Claro que alguns morreram no caminho. Aqui temos a média acumulada desses 5 anos de apresentação de doenças nos exames médicos e laboratoriais desses gatos. E observamos que a dieta que nos interessa, que é a número 3, que aparece aqui no gráfico de barras em preto, nos mostra que esses gatos tiveram menos casos de doença renal, pancreatite, doença tireoidiana, gastrointestinal, hepática e outras patologias, e só os processos oncológicos não seguiram essa tendência. Essa tabela é interessante porque mostra que há uma diferença estatisticamente significativa na dieta 3 em relação às anteriores, e a sobrevida aumenta em média 1 ano. Muitos desses gatos não morreram e continuaram se alimentando por mais de 5 anos, mas evidentemente o estudo acabou aí. Foi desenhado para 5 anos, mas há uma diferença estatisticamente significativa, com a única diferença de aumentar o EPA e o DHA. Isso é muito importante. Por que os antioxidantes são tão importantes? Por exemplo, para doenças renais, os rins representam 10% do consumo de oxigênio, têm atividades altamente aeróbicas, são produzidas muitas espécies reativas do oxigênio em suas mitocôndrias e os antioxidantes são esgotados, e esse aumento de espécies reativas de oxigênio geram lesão renal e facilitam a progressão da doença renal crônica, assim como o aumento de aldosterona. Diminui no soro a 8-hidroxi-2-deoxiguanosina, que pode ser medida em laboratório atualmente. Indica dano oxidativo no DNA renal com quebra do DNA mitocondrial e celular.
Os ácidos graxos poliinsaturados ômega 3 normalmente vêm de peixes, como sardinha, salmão e atum. Esses ácidos graxos participam no início da inflamação e os ômega 6 são mais pró-inflamatórios, pois induzem vasoconstrição e agregação plaquetária, e os ômega 3 são ou menos ativos ou inativos ou definitivamente alguns em algumas vias são anti-inflamatórios. O ácido docosa hexaenoico, DHA, atua como um ligante que, ligado a certos fatores de transcrição genômica, gera um downregulation para genes pró-inflamatórios que induzem a liberação de citocinas. Também são mediadores de resolvinas e protectinas. Isso é extremamente interessante, porque os gatos precisam de um aporte muito maior exógeno de EPA e DHA, incluído em seus alimentos e nos produtos farmacológicos que administrarmos a eles, porque os gatos selvagens e domésticos não podem sintetizar ácidos graxos como linoleico ou alfa-linoleico da dieta, como acontece com outros carnívoros estritos como o vison e o furão. Por outro lado, tem capacidade limitada de sintetizar os ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa, como o ácido araquidônico, a partir do linoleico, e o EPA e o DHA, a partir do alfa-linoleico. Então aí nós temos o porquê devemos oferecer mais desses produtos. Agora, qual é a razão fisiológica desse déficit de síntese? Porque os felinos selvagens e domésticos, assim como outros carnívoros, têm baixa atividade das enzimas delta-5-desaturase e delta-6-desaturase. Ou seja, existe uma situação orgânica específica desses gatos e deve-se acrescentar que, ao longo dos anos, a digestibilidade das gorduras se reduzia e, portanto, também a absorção desses produtos pelo trato digestivo. Os ácidos graxos ômega 3 favorecem a oxidação de ácidos graxos mais do que o seu armazenamento como triglicérides, ou seja, vão diminuir a possibilidade de obesidade e os riscos de lipidose hepática. Isso também porque desviam a glicose para a síntese de glicogênio e não de ácidos graxos que se acumulam no adipócito. Por este motivo, em resumo, não podemos esquecer nos gatos deste tipo, com disfunção senil ou envelhecimento em geral, a intervenção nutricional, além de um ambiente de bem-estar social e emocional e a farmacologia. Na leitura do Journal sobre disfunção senil, aparecem os principais nutrientes que devem ser incorporados à dieta do idoso ou aos produtos farmacológicos de suplementação. E aparecem também tabelas com as suas doses, que eu não coloquei aqui porque não fazia sentido falar de doses de cada um deles, mas se vocês olharem, aparecem vários importantes sobre os quais falamos. Portanto, esses gatos também precisam de oligoelementos, cobre, zinco, selênio, vitamina E, além de EPA e DHA, para favorecer não só a macrocirculação, mas também a microcirculação, que nos permitirá um ambiente menos oxidativo, mitocôndrias mais saudáveis, menos encurtamento de telômeros e menor tendência ou retardo de imunossenescência. O selênio, cobre e zinco são cofatores da superóxido dismutase e da glutationa peroxidase, junto com a vitamina E, nos ajudam como antioxidantes de membranas plasmáticas. Também os alimentos para gatos idosos e os suplementos farmacológicos têm produtos que modulam a boa saúde da cartilagem articular, membrana sinovial líquido, sinovial, osso subcondral, que são precisamente condroitina, glucosamina e ácido hialurônico. Portanto, lembremos também a dor da doença articular degenerativa nesses gatos. Com relação aos medicamentos, apenas comento que em felinos o mais recomendado é o uso da seleginina e, com menor atividade e menor eficácia, a pentoxifilina. O que acontece com os gerioques nesses gatos? É interessante porque um único produto nos permite entregar tudo o que conversamos sobre o aporte de antioxidantes e oligoelementos.
Podemos começar nos gatos antes de aparecerem os sinais. Não é preciso fazer uma enquete sobre o gato para saber que há sinais de isha inequívocos de disfunção senil. Pode começar entre 7 e 10 anos. A dosagem é simples, os gatos tomam apenas meio comprimido. Então, como indicado mundialmente, deve-se proteger a membrana celular dos neurônios e de todas as células, protegê-las dos radicais livres e assim teremos menos acúmulo desse beta-amiloide patológico e fosforilação anormal da proteína tal. Por esse motivo, vemos que esse produto tem elementos de alta concentração, cobre, zinco, vitamina E, ácidos graxos, ômega 3, selênio, favorecendo assim a micro e a macrocirculação. Para terminar, mostro essa tabela onde estão destacados os locais onde esses oligoelementos e a vitamina E participam da diminuição das espécies reativas do oxigênio, que estão em cinza, para produzir espécies de menor reatividade, menos oxidativas, que estão desenhadas em laranja. Com a apresentação dos meus gatinhos que estão aqui cumprimentando vocês, meus 2 gatinhos que são irmãos, eu me despeço. Espero que essa palestra tenha sido do seu agrado e tenha sido útil. Muito obrigada ao Laboratório Labs e ao seu produto Geriox por nos permitirem falar sobre esses assuntos e gerar motivação em todos nós para continuarmos estudando, melhorando e estar atentos às novidades que a Sociedade de Medicina Felina nos traz sobre o tratamento de gatos idosos. Até logo, obrigada. Boa noite. Muito obrigada a todos que nos acompanham nessa segunda palestra do especial Labs de Geriatria. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o Geriox. A gente conversou na segunda passada, vamos dar uma aprofundada hoje em alguns estudos, falar um pouquinho sobre medicina de evidência e dar continuidade à palestra de qualidade de vida com o Geriox. Meu nome é Ana Carolina Donatelli, eu sou gerente de marketing Brasil e México pela Labs. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre envelhecimento, eu sempre começo com essa introdução, então a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo, que é um processo natural, e ele está envolvido com uma maior fragilidade desse animal, levando a uma baixa resiliência. Então, essa menor resiliência é justamente essa dificuldade, onde ele vai, frente a um desafio, ele já não vai mais responder como ele respondia quando ele era jovem. Justamente porque existe um abatimento funcional aumentado, um comprometimento do funcionamento deste órgão, e com isso uma diminuição da reserva homeostática. Então, a reserva homeostática é esse estado de equilíbrio do organismo frente a um desafio. Então, ele tem mais dificuldade de manter esse equilíbrio. Somado a isso, o envelhecimento ele tem como uma característica um aumento do estresse oxidativo. O paciente idoso ele tem esse desequilíbrio entre a produção dos radicais livres e a produção das substâncias antioxidantes endógenas. Então, a gente tem uma exacerbação do estresse oxidativo em todo o organismo. Dentro desse contexto, a gente na segunda-feira passada falou um pouquinho sobre o cenário, da geriatria, onde nós temos animais que vivem mais, animais que hoje são vistos como membro da família, tutores mais informados e animais mais presentes, animais sêniores mais presentes no nosso consultório, a gente apresenta o Geriox. Muitos já conhecem, muitos já utilizam. Ele é um medicamento, ele é o único medicamento geriatra para cães e gatos sêniores. A composição é antioxidantes, condroprotetores e ômega 3 que atuam em sinergia. Para que o animal não só tenha uma melhor sobrevida, a gente quer que ele viva mais, claro, mas que ele viva mais e melhor. Vamos falar um pouquinho de cada componente de uma maneira didática. É bastante difícil quando a gente tenta tabular a ação de cada componente, porque eles atuam em conjunto. Então, naturalmente, na hora de comentar, a gente acaba sendo um pouco repetitivo. Mas vamos falar um pouquinho do ômega 3. Ele é conhecido já pelo seu excelente efeito antioxidante, anti-inflamatório natural. Quando a gente fala dos rins, no caso da renoproteção, esse anti-inflamatório natural tem um efeito direto sobre o glomérulo, esse efeito anti-inflamatório.
Porém, também nós temos uma redução do colesterol, uma redução dos triglicérides, auxiliando nessa fluidificação do sangue. Nós temos também o efeito da vitamina E, o efeito do sulfato de condroitina, que atuam em sinergia sobre essa fluidificação sanguínea, mas o ômega 3 existe aqui de uma forma didática, a gente tentou separar. Então, o ômega 3 reduz o acúmulo do material beta-amiloide. Isso está totalmente interligado à síndrome da disfunção cognitiva. Essa redução desse acúmulo permite com que nós tenhamos uma melhora comportamental desse paciente que tem a síndrome da disfunção cognitiva. O ômega 3 também exerce os efeitos antiarrítmicos, ajudando bastante animais cardiopatas na manutenção desse ritmo cardíaco, diminuição desse esforço cardíaco, redução da caquexia, característica desses pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, por exemplo, e uma melhora da disposição. O ômega 3, a gente vai conversar em alguns dos estudos, né, um pouquinho mais para frente, mas ele atua também melhorando a qualidade e a quantidade de lágrima produzida. Nós temos os antioxidantes, é um perfil com cobre, zinco, selênio e vitamina E, que são cofatores de potentes sistemas antioxidantes. E o sulfato de condroitina e a glucosamina, além desse efeito condroprotetor, então nós temos animais sêniores, animais que naturalmente apresentam um desgaste articular, mas a parte mais importante do sulfato de condroitina no Geriox é que, associado à vitamina E e ao ômega 3, ele tem esse efeito de fluidificação sanguínea, melhorando a microcirculação, o que vai nos representar principalmente um efeito quando nós falamos dos sistemas onde o vaso tem um pequeno calibre. Então, aqui mais especificamente falando de rim e de sistema nervoso central. Então, esses vasos têm calibres estreitos. A vitamina E, o ácido graxo, ômega 3 e o sulfato de condroitina, ao deixar esse sangue mais fluido, permite uma melhor perfusão, permitindo melhor oxigenação e nutrição destas células. Com isso, nós temos um efeito direto, melhorando a perfusão renal, melhorando a taxa de filtração glomerular e o funcionamento dos rins. A gente vai conversar um pouquinho sobre os efeitos em cada um desses sistemas, um pouquinho a gente vai falar dentro da eficácia comprovada, um pouquinho de medicina por evidência, dos estudos que nós temos em relação a esses principais órgãos. Então, quando nós comentamos sobre sinais de envelhecimento e doença renal crônica, esse foi um estudo que conseguiu nos dar ambas visões. Então, foi feito com pacientes com doença renal crônica que também apresentavam sintomas desfavoráveis relacionados ao envelhecimento. Quais? Principalmente problemas dermatológicos, de locomoção, a deficiência cognitiva, a polidipsia e a poliúria. E esses animais, eles apresentavam um aumento de ureia e creatinina e foram submetidos a 60 dias de tratamento com Geriox dose de ataque. Então, o que a gente observou? Esses sinais relacionados ao envelhecimento, eles tiveram uma redução de aproximadamente 50%, de 2,7 para 1,30. Então, aqui a gente observa que esses sinais eles estão extremamente relacionados com a adesão do proprietário. São sinais importantes porque mostram um animal mais disposto, mostram um animal que está interactuando realmente com esse meio ambiente, com as pessoas que convivem com ele, com os outros animais, no caso de que conviva com outros animais. E isso, naturalmente, o proprietário nota muito rápido. Essa mudança comportamental, ela é gradativa, ela, claro, vai aumentando com o tempo do tratamento, mas já a partir de 10 dias de uso com Geriox, já nota-se essa melhora, essa interação, essa melhora na disposição. Em relação aos níveis de ureia, nesse estudo, né, nós comprovamos uma redução de 46%, então nós temos aqui a ureia de 1,01 caindo para 0,54, e no caso dos níveis da creatinemia, uma redução de 26%, 1,46 com 1,08. Então, houve nos animais realmente uma redução não só de um índice, mas de ambos os índices, associado à melhora desses sintomas desfavoráveis relacionados ao envelhecimento. Esse é um outro estudo, esse foi um estudo realmente focado na parte comportamental, então aquilo que a gente estava conversando antes, né, a melhora da perfusão, da oxigenação desses neurônios, por uma melhora dessa perfusão, por esse sangue estar mais fluido, otimizando a microcirculação, então ele vai representar para a gente uma melhora desses sinais de envelhecimento. Nesse estudo, os sinais que foram preconizados foi a apatia, a perda de peso e apetite, e a redução na interação com o próprio ambiente, com os brinquedos,
Então, aquela interação sobre o comportamento normal sobre o passeio, o comportamento normal de relacionamento com os outros animais ou com o proprietário. E o sedentarismo, aquele animal onde a gente tem a dificuldade de entender se ele está mais quieto, se ele está muito caído, né? Porque ele simplesmente, o dono está achando que ele está realmente ficando velho, como eles comentam, ou se existe realmente a necessidade da gente fazer uma busca e entender melhor essa redução do sedentarismo. Então, com 60 dias de Geriox, esse foi um estudo tanto em cão quanto em gato, nós observamos uma redução de 85% na redução dos sinais de envelhecimento em gatos e 88% na redução dos sinais de envelhecimento em cães. Então, bastante significativo essa melhora da disposição. Esse é um outro estudo, ele foi feito pelo Dr. Júlio Cambraia, na UFMG. Ele foi um estudo que nós buscamos justamente para ter os marcadores mais precoces, né, para fazer um desafio do Geriox sobre marcadores mais precoces. Nós já tínhamos os estudos anteriores, comprovando essa redução de ureia, de creatinina e de comportamento, a melhora do comportamento. Mas hoje, quando a gente faz o estudo, né, de ureia e creatinina, o animal já perdeu uma funcionalidade grande do rim, a gente teve muita injúria sobre o tecido renal. Então, esse estudo foi justamente na busca de, será que a gente consegue reduzir a progressão de uma doença renal crônica quando a gente consegue entrar mais precocemente com o Geriox? Então, esse estudo foi bastante interessante, porque além da redução da ureia e da creatinina, que nós já sabíamos, nós também tivemos melhora da taxa de filtração glomerular e redução da proteinúria. A proteinúria, sim, hoje tem sido muito falada, eu convido a todos a escutar, inclusive o podcast, que fala justamente do Júlio Cambraia, explicando junto com o Luciano sobre síndrome cardiorrenal, e ele fala muito relacionado a isso, a importância de um exame tão simples como uma urinálise, você observar uma proteinúria e já ser um marcador precoce, simples e fácil de ser feito na clínica, para a gente já realmente ficar atento com uma doença renal crônica. Então, com esse estudo, nós tivemos melhora da taxa de filtração glomerular, levando a uma melhora de funcionalidade desse rim, sem aumentar a pressão sobre o glomérulo. Então, nós não tivemos uma redução de ureia, uma redução da creatinina sérica, da ureia sérica e uma redução da proteinúria, nós não tivemos isso à custa de um aumento do esforço sobre o rim. Pelo contrário, é um efeito renoprotetor, melhorando a funcionalidade desse sistema. Esse é um estudo que eu comentei no início da apresentação, que eu conversaria sobre o tratamento, né, do olho seco, da ceratoconjuntivite seca. Quando nós temos pacientes sêniores, esses pacientes eles têm alguma tendência sobre diminuição da produção da lágrima, e esse foi um estudo feito pelo Dr. Felipe Vulk, pela Universidade Federal do Paraná, e nós temos um carinho por esse estudo, porque esse estudo foi um estudo independente, feito por ele, e o mais interessante foi que ele foi um estudo desafio, ele comparou o resultado de Geriox com ácidos graxos, ômega 3, ácidos graxos essenciais, e comparou os resultados. Então, ele comprovou que a associação do Geriox ela é sinérgica, ela teve um efeito superior do que apenas a utilização dos ácidos graxos de forma isolada. Como é que foi isso, então? Nós temos dois gráficos. O gráfico da direita, ele vai fazer a análise da qualidade da lágrima, pelo tempo de ruptura lacrimal. Tempo de ruptura da lágrima. E do lado esquerdo, nós temos o gráfico quantitativo. Então, ele vai medir o quanto, a produção, a quantidade de lágrima produzida. E nós temos duas linhas no gráfico. A linha que está acima é a linha do Geriox. E a linha que está abaixo, que é uma linha que fica um pouquinho difícil da gente ver, mas ela é um pouquinho mais enegrecida, é o uso somente do ômega. O que a gente observou? Que no decorrer dos 90 dias, nós tivemos aumento da produção de lágrima, da quantidade de lágrima, sempre superior com o uso do Geriox frente ao uso do ômega de forma isolada. O mesmo comportamento para o gráfico da direita, onde a gente está realmente medindo o tempo de ruptura da película lacrimal. Então, nesse caso, nós tivemos um aumento nesses 90 dias desse tempo, levando a uma maior qualidade da lágrima. Então, nós temos uma melhor estabilidade dessa lágrima e sempre superior com o Geriox quando comparado à utilização do ômega 3 de forma isolada.
Bom, gente, eu convido a todos a ter todos esses materiais, a ler todos esses materiais. Vocês podem, inclusive, fazer o download de todos esses estudos diretamente no nosso site, geriox.com. Existe uma seção exclusiva para médicos veterinários, onde a gente tem essa informação mais técnica. Existe informações sobre o Pet Senior, onde vocês podem contar como uma ferramenta de apoio para explicar sobre essa fase sênior para os seus clientes, para os tutores. Eles gostam muito dessa informação, eles se interessam muito pela informação e eles realmente convidam vocês para utilizar dessa ferramenta. Em especial, gostaria de falar com vocês sobre o programa Fidelidade. É uma seção que está dentro do site do Geriox. O programa Fidelidade é um programa pioneiro da Labs e foi um programa justamente vinculado, idealizado para possibilitar que esse tutor possa utilizar o produto de forma contínua. O Geriox, ele está totalmente envolvido ao envelhecimento. O envelhecimento ele é progressivo, gradual, mas ele é irreversível. Então, nenhuma interrupção no tratamento de Geriox ela é bem vista. Nunca a gente vai ter uma resposta tão boa como se a gente estivesse utilizando ele de forma contínua, sem interrupções, tá? Então, com esse programa, ele clica, ele se cadastra diretamente no site e ele pode ter a compra com os cupons, ele se cadastra, recebe os cupons diretamente mensais e ele recebe esse cupom que dá direito a 30% de desconto na compra de Geriox nos nossos pontos de venda cadastrados. Então, no site você encontra tudo, você encontra quais são os pontos de venda, o cadastro, cada tutor pode fazer o cadastro de até 2 animais, esses cupons são mensais, não há limite de utilização nem de tempo. O importante é que a gente possa oferecer o tratamento para o animal, para que ele possa viver mais e melhor, que é a filosofia do Geriox. Gente, muito obrigada. Convido a todos para a última palestra nossa na próxima segunda-feira, uma palestra com a doutora Vivi. Me coloco à disposição para dúvidas através do e-mail aqui da minha tela e agradeço a todos. Muito obrigada e boa noite.